Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje, ela inicia o capítulo 3 da unidade 1, falando sobre ácidos e bases orgânicos, certo? Ácidos e bases orgânicos, eles têm uma ligeira diferença dos ácidos e bases visto na química geral e inorgânica. Tá? Aqui nós temos alguns aspectos um pouco mais específicos que nós vamos explorar. Beleza? Então, material na mão e vamos nessa. Para começar, gente, a fazer essa análise, nós precisamos remontar as teorias ácido-base vistos na química geral e inorgânica, tá? Antes de recorrermos a isso, precisamos simplesmente lembrar da diferença de polaridade entre moléculas, tá? Uma molécula pode ser polar e outra molécula pode ser apolar. O que gera isso? Lembrando que cada elemento da tabela periódica, eles têm um valor de eletronegatividade diferente para cada um, sendo que o flúor é o elemento mais eletronegativo. Mas o que é a eletronegatividade? Ela é a tendência de um elemento em atrair mais fortemente elétrons para si, tá? Como o flúor é o elemento mais eletronegativo, ele é o que atrai mais fortemente elétrons para si. Então, numa competição entre flúor e oxigênio, o flúor ganha, né? O cabo de guerra, ele atrai mais fortemente os elétrons para si. Em segundo lugar fica o oxigênio, em terceiro lugar o nitrogênio e, embora o carbono esteja em quarto lugar, é normal memorizarmos somente os primeiros, tá? Sendo flúor, oxigênio e nitrogênio nessa sequência, e identificamos isso como grupo FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, na ordem de eletronegatividade. Beleza? Mas qual é a consequência dessa eletronegatividade? Como nós vimos, é a polaridade das moléculas. Por exemplo, a molécula de gás hidrogênio, formada por dois átomos de hidrogênio, vale lembrar que ela é uma molécula apolar, porque cada hidrogênio da molécula tem um valor de eletronegatividade e são valores iguais. Então, um hidrogênio não atrai mais fortemente elétrons do que o outro. O resultado é, ninguém vence o cabo de guerra, não ocorre uma deformação da nuvem eletrônica. O resultado é que a molécula de gás hidrogênio é uma molécula apolar, certo? Não forma polos. Já a molécula de ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio, ela é formada por um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro, certo? Ligados entre si. Como o cloro é um elemento mais eletronegativo do que o hidrogênio, o cloro ele atrai elétrons mais fortemente que o hidrogênio. O resultado é que ele deforma a nuvem eletrônica, aquela nuvem de elétrons que envolve os dois após a ligação. Deforma por quê? Porque como o cloro ele acaba atraindo mais fortemente os elétrons da ligação para si, então ele deforma a nuvem, fazendo com que os elétrons criem uma densidade eletrônica maior ao redor do cloro. Ou seja, ele atrai os elétrons mais fortemente para perto de si, formando uma região de maior densidade de elétrons. Como um elétron é uma partícula negativa, essa região que envolve o cloro é uma região mais negativa, pelo excesso de elétrons. Enquanto que ao redor do hidrogênio, pela pobreza de elétrons, acaba formando uma região mais positiva. Resultado, essa molécula é uma molécula que tem polos, forma polos. O polo negativo ao redor do cloro, porque tem mais elétrons, e o polo positivo ao redor do hidrogênio, que tem menos elétrons. Legal? Então, a molécula de gás hidrogênio é uma molécula apolar, não forma polos, e a de ácido clorídrico é uma molécula polar, porque forma polos. Legal? Bom, visto isso, vamos lá. Lembrando a teoria ácido-base de Arrhenius. Segundo Arrhenius, um ácido, ele produz, quando interagindo com a água, produz íons hidrônio ou íons hidrogênio, que dá na mesma, sendo hidrônio H3 ou mais. O íon hidrogênio é H+, tá certo? Enquanto a base, quando interage com a água, libera íons OH-, tá certo? Vamos ver isso na prática. Segundo Arrhenius, então, está aqui, 3 exemplos de ácidos. Um ácido interagindo com a água produz íons hidrogênio, H+, que pode ser representado pelo íon hidrônio. Por que eu disse que eles significam a mesma coisa? Porque se você
misturar o H+ com a água, na prática dá o íon hidrônio. Tá? Então aqui poderia facilmente substituir pelo íon hidrônio, ok? Sem prejudicar o significado da reação. Então olha lá, o ácido sempre que interage com a água produz íons H+, ou íons hidrônio, certo? Realmente, Arrhenius estava certo. E as bases produzem íons hidroxila quando interagem com a água. Ok, gente? Bom, isso na química geral e inorgânica. Na química orgânica, o que ocorre com as bases já não é exatamente dessa forma. Na química orgânica, as bases não liberam íons hidroxila em solução, certo? Então precisamos de uma definição para a química orgânica, no caso de ácidos e bases, um pouquinho mais específica. E é aí que nós vamos partir para a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, mais adequada. Ele diz o seguinte: um ácido, ele é nada menos que um doador de prótons, ele chama de próton o íon H+, tá bom? Ou íon hidrônio. E a base é um receptor de prótons. Legal? Vamos ver se isso é verdade. Tá lá, numa reação entre o ácido acético e a amônia, o ácido acético é um ácido orgânico e a amônia é uma base orgânica. Tá? Nesse caso, o que vai acontecer? O hidrogênio ácido está aqui, esse hidrogênio do ácido acético, ele vai ser liberado, tá? Pela atividade ácida da substância e vai ser capturado pela amônia, certo? Então, olha lá, o ácido ele é um doador de próton, um doador de H+, esse hidrogênio sai, e a base é um receptor de H+, um receptor de prótons, ficando dessa forma. Tá? Como esse hidrogênio saiu da molécula, então ficou aqui só o oxigênio, sem aquele hidrogênio, e uma carga negativa. Esse passa a ter um nome diferente, que é o íon acetato. Ok? A base, tendo recebido aquele hidrogênio positivo, agregou na base, né? A amônia recebeu esse hidrogênio positivo e formou aqui, ó, uma carga positiva nessa espécie. Para esses fins, usa-se uma definição específica que, no caso do ácido, quando ele perde o hidrogênio, passa a ter o nome de base conjugada. Tá? E a base, quando recebe o hidrogênio, passa a ter o nome de ácido conjugado. Por que isso? Primeiro porque, após essa transferência de hidrogênio da molécula de ácido para a molécula de base, essa própria base orgânica aqui, essa nova base formada, essa nova espécie química formada, ela pode perder novamente esse hidrogênio por uma espécie como essa, certo? Então, essa espécie que era um ácido passa a ser uma base também. Ela pode aceitar novos íons H+. Assim como essa nova espécie formada a partir da base, ela pode doar esse hidrogênio também para outras espécies. Legal? Então ele passa a ser um ácido conjugado e uma base conjugada. Legal? Vale lembrar também que numa reação entre ácido e base, qualquer, seja orgânico ou inorgânico, sempre ocorre a formação de um sal. O que é um sal? É uma substância formada por cátion e ânion. Tá? Portanto, é uma substância formada por ligação iônica entre íons. Observa bem, gente. Quando o ácido acético perdeu esse hidrogênio, ele se tornou um ânion, porque ele é uma espécie com carga negativa. Tá? Quando a amônia recebeu o hidrogênio, como o hidrogênio tinha uma carga positiva, a amônia formou o íon amônio, que é um íon positivo, é um cátion. Tá? E o acetato é um ânion. O resultado, essas duas espécies, esses dois íons, eles são atraídos por atração eletrostática, por cargas opostas, tá? Formando justamente um sal. E esse sal leva o nome dos dois. Né? A amônia, sem carga, se torna amônio, né? Quando tem carga, e o ácido acético passa a ser o acetato, quando se torna um ânion. O sal formado por essas duas espécies, por esses dois íons, é o acetato de amônio. Tá certo, gente? Incrivelmente, ele é um sal, portanto, feito por cristais sólidos, né?
e ele tem o cheiro de vinagre por causa do ácido acético, por causa do acetato presente nele. Legal, gente? Bom, seguindo aqui, vamos simplificar então as fórmulas de todas essas espécies aqui, quando nós precisarmos fazer o cálculo de equilíbrio químico. Não vamos fazer isso nesse vídeo, tá bom? Mas é interessante que no cálculo de equilíbrio químico utilizemos as fórmulas moleculares, tá? O que nós vamos fazer nos próximos vídeos, para avaliar acidez e basicidade, né? O quão ácido é um ácido orgânico e o quão alcalina é uma base orgânica. Beleza? Bom, antes de seguir, só para lembrar, para podermos trabalhar melhor a acidez, existe, né, a constante de acidez e existe a constante de basicidade. Né? A constante de acidez é o Ka e pode ser representada como também em termos de pKa, que é o menos log da constante de acidez. Legal, gente? Bom, isso daqui nós vamos ver, como eu disse para vocês, na próxima aula. Ok? Mas aqui vale lembrar o seguinte: a constante de acidez, para que ela vai ser útil para a gente nesse momento? Por que estamos falando disso agora? Só para lembrar, a constante de acidez, ela trabalha os conceitos de base conjugada sobre ácido, tá? Por quê? Um ácido, como nós vimos, ele se torna, ao doar o íon hidrogênio, ele se torna uma base conjugada, né? O que é a constante de acidez? Ela é a espécie formada dividido pela espécie de partida, né? A espécie inicial. Então, a base conjugada dividida pelo ácido. E esses colchetes significam concentração de, tá? Então, seria a concentração da base conjugada dividido pela concentração do ácido que formou essa base. Beleza? Isso dá a constante de acidez. Faltou um igualzinho aqui, tá, gente? É uma equação isso. E lembrando também que o pKa ele é simplesmente o menos log dessa constante. Para que trabalhar em escala de log? Porque faz os números um pouquinho menores, tá? Mais fácil da gente trabalhar. Beleza, gente? E não, como vocês vão perceber, não dá mais trabalho do que isso. Assim como usamos a escala de pH, certo? A escala de pH tem a mesma definição. O P significa menos log D. Bom, vamos lá. O que esse Ka, essa constante de acidez, vai nos mostrar? Quanto maior o valor da constante de acidez, também menor vai ser o pKa, tá bom? Eles são invertidos, né? Uma vez que você tem o Ka, se você tirar o menos log, você vai ter um outro valor. Quanto maior o Ka, menor o pKa, tá? Então você pode usar um ou outro. E ele vai dizer uma coisa: quanto maior a constante de acidez, ou menor o menos log da constante de acidez, mais forte é o ácido. Tá certo, gente? Legal? Quanto maior esse valor ou menor esse valor, mais forte é o ácido, mais reativo, né? Mais corrosivo, inclusive. Tá bom? E isso significa o quê? Que a base conjugada é mais estável, ou seja, esse produto formado ele é mais estável, ou seja, você tem ele em maior quantidade na sua solução do que do ácido inicial, certo? Bom, e ao contrário? Ao contrário também é válido, né? Quanto mais baixo o valor de Ka ou mais alto o valor de pKa, mais fraco é o ácido, menos reativo, menos corrosivo, tá? Por quê? Porque a base conjugada é menos estável, certo? Beleza então, gente? Ok? Então tá bom. Vamos seguir. Essa estabilidade, ela está ligada justamente àquela propriedade que eu mencionei, né, gente? Por exemplo, vamos usar o ácido clorídrico, que é um ácido inorgânico, mas ele serve para os nossos propósitos de avaliar ácidos orgânicos. Um ácido, quando interage com a base, quando interage com a água, ele libera íons H+, certo? Legal. O ácido clorídrico, ele é um ácido tipicamente forte. Então, o que nós vamos esperar? Que ele tenha um Ka alto, tá? Isso significa o quê? Que então a base conjugada dele, que seria esse cara aqui, o Cl-, ele deve ser mais estável, tá? Bom, isso significa que
no caso de um ácido forte, você vai ter do seu ácido inicial após, né, essa dissolução em água, após formar tudo isso, após o equilíbrio do seu sistema, o que vai acontecer? Você vai praticamente ter 99% de íons hidrogênio, 99% de íons cloreto e, no máximo, quando muito, 1% do seu ácido inicial. Ou seja, você vai ter mais produtos do que reagentes no seu sistema, em equilíbrio químico, certo? Por isso, o ácido clorídrico é um ácido forte, porque ele forma muitos íons H+. Beleza, gente? Ok? Poucas moléculas de ácido da forma inicial permanecem intactas na solução. Beleza? Quando você tem muito ácido fraco, significa que muito ácido igual à quantidade inicial e poucos ionizados, significa um ácido fraco. Beleza? Bom, então, num ácido forte, os produtos são mais estáveis, certo? Isso é um ácido forte. E a teoria ácido-base de Lewis? Bom, de acordo com essa teoria, entende-se que o par de elétrons ele é cedido por uma base e aceito por um ácido. Não parece a teoria de Bronsted-Lowry, mas ao contrário? Mas aqui nós não estamos falando de íons hidrogênio, estamos falando de pares de elétrons. Segundo Lewis, o que acontece? A base é uma doadora de pares de elétrons e o ácido é um receptor desses pares de elétrons. Tá? Isso porque o ácido ele teria inicialmente um orbital vazio. Vamos ver isso direito. Aqui nós temos duas substâncias, o trifluoreto de boro, que ele é considerado um ácido de Lewis, tá? E a amônia, né? O NH3, que é uma base de Lewis. O que isso significa? Que no caso o nitrogênio, ele tem um par de elétrons ali sobrando nos orbitais dele, certo? Esse par de elétrons ele pode ser combinado, ou seja, ele pode passar pro boro aqui dessa substância trifluoreto de boro. O boro ele não tem esse par de elétrons e ele tem um orbital vazio que pode acomodar esse par de elétrons dentro, certo? Então vamos olhar isso mais de perto, esses pares de elétrons aqui. Aqui nós temos então o quê? Que então a amônia tendo esse par de elétrons ali no nitrogênio, cuidado, tá, gente? Não é que ela vai simplesmente se desfazer desse par de elétrons e enviar para o trifluoreto de boro. Não. Essa doação ocorre como se fosse uma ligação química. De fato, forma uma ligação química. Esses dois elétrons eles entram no orbital vazio do boro, mas continua para o nitrogênio. Então passa a pertencer aos dois. É a formação de uma ligação covalente, tá, gente? Desculpa, uma ligação coordenada que nós chamamos de dativa. Tudo bem, formou uma ligação entre os dois. Certo? Beleza, gente? Então a reação ela pode ser simplificadamente representada pelas fórmulas moleculares. Trifluoreto de boro mais amônia forma esse composto aqui. Ele não tem um nome tão específico, tá, gente? Bom, então, segundo a teoria ácido-base de Lewis, uma base, tá, independente se é orgânica ou inorgânica, é uma doadora de par de elétrons, ácido é um receptor de par de elétrons. Beleza? Essa é a definição ácido-base de Lewis. Gente, é interessante que vocês estudem o material, façam a prática e a resolução dos exercícios do livro de vocês, tá certo? Nas próximas aulas vamos resolver alguns exercícios junto com vocês. Deixei uma lista para vocês tentarem resolver também, conforme o que a gente viu aqui nessa aula. Beleza, gente? Então, muito obrigado pela atenção de todos, que a força esteja com vocês e um abração a todos.